Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Quero falar nesse vídeo a respeito de um assunto um pouco complicado para muitos, mas depois que a gente entende, a facilidade depois para compreender o Evangelho, né, vai ficar facinho, facinho. Em Hebreus 6, no capítulo 6, verso 1 verso 2, fala dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, né? Dos primeiros ensinamentos de Jesus. E Hebreus aqui ele destaca com mais precisão essas doutrinas que foi necessário para um tempo. Na transição, não sei se vocês já ouviram falar, da transição da lei para a graça, que foi um período em que do batismo de Jesus até o ano 70, né, na destruição do templo de Jerusalém. E foi nesse período que houve o cruzamento dos pactos, a antiga aliança e a nova aliança, né? E houve esse cruzamento, porque quando Jesus veio, começou a trazer a tua palavra, a trazer os ensinamentos, ele ainda estava dentro da lei, vivendo a lei e trazendo a esperança de um novo tempo, de um reino que foi prometido desde o Antigo Testamento. E João Batista começou o seu ministério anunciando esse reino, né? Arrependei-vos que é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Depois Jesus também começou trazendo essa mesma mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E esse período da transição desse reino foi um período de 40 anos, mesmo após a morte de Cristo, mesmo após a cruz. Ainda continuou essa transição, que foi necessária para edificar a igreja primitiva. Então a igreja primitiva que viveu essa transição dos pactos, né? da antiga aliança para a nova aliança, do antigo concerto para o novo concerto. Então a gente tem que entender isso com mais precisão, porque hoje a gente vê muitos ministérios praticando, né, o que a igreja primitiva praticava, vivendo a mistura desses pactos, né, vivendo ainda o cruzamento dos pactos. E tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala, né, sobre o remendo novo em pano velho, né? Vinho novo em odre velho. E na Bíblia fala que se costurar um pano velho com remendo novo, ambos vão se romperem. Se colocar o vinho novo no odre velho, o odre vai se romper. Então, o que ele estava falando isso justamente dos pactos da antiga aliança e da nova aliança. E aqui em Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 e 2, que diz assim, ó: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Isso parece aqui daquela ideia, a gente até assusta quando lê isso, né? Mas como que a gente vai deixar, né, as doutrinas de Cristo? Mas ele está falando aqui, ó, que deixemos o rudimento, quer dizer, os primeiros ensinamentos de Jesus. Porque tudo se cumpriu. No ano 70, quando o templo foi destruído, como está lá escrito em Lucas 21, no verso 22, né? Que tudo aconteceu aquilo ali para que se cumprisse o que estava escrito. Se cumprisse tudo o que estava escrito. Então, a partir do ano 70, né? Esse novo pacto, essa nova aliança, né? Ela foi estabelecida. Então ela só foi estabelecida depois que o templo foi destruído, porque o templo de Jerusalém era a base para as leis de Moisés. E hoje nós já vivemos o reino de Deus, né? De uma forma diferente como os irmãos da igreja primitiva viveram.
Hoje nós já vivemos esse reino, já um reino estabelecido. Por isso que Paulo fala em Romanos 5,17 de Romanos, na última parte do versículo, né? Que nós já reinamos em vida. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 11, ele diz que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Mas ele não está falando dessa morte física, se nós morrermos para esse mundo e nós abraçarmos o Evangelho de forma verdadeira e genuína, nós já vamos estar vivendo com Cristo. Por isso que ele fala, Paulo fala na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, se já morremos com Cristo, né? Se já ressuscitamos com Cristo, pensais nas coisas de cima. Se já ressuscitamos com Cristo, buscais as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a gente entende que nós não podemos mais viver os rudimentos, os primeiros ensinamentos da doutrina de Cristo. Não dá para explanar tudo aqui, porque vai ficar muito grande o áudio, o vídeo, né? Aí vai ficar meio cansativo para os irmãos ouvirem. Então vou tentar ser o mais breve possível, para ficar bem curto o vídeo, mas bem explicado. Aqui no capítulo 6 de Hebreus, que eu comecei a ler e parei, no verso 1 e 2, diz assim, ó: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, que isso nós temos que deixar de lado, deixar para trás, que tudo isso estava se cumprindo já nos dias aqui que foi escrito a carta aos Hebreus. Ela foi escrita em mais ou menos 67 antes de Cristo. O templo foi destruído 3 anos depois, no ano 70. Então, o autor aqui já estava alertando a igreja de um novo tempo que estava por vir. E você pega aqui no capítulo 8, no verso 13, diz assim, ó: dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Então, meus queridos, hoje nós vivemos um novo tempo em Cristo Jesus. Nós vivemos já reinando, nós já vivemos um reino estabelecido. Nós já vivemos de forma gloriosa com o Senhor, mesmo ainda nessa carne. Que o nosso espírito já foi transformado, já foi renovado, já foi ressuscitado. Então agora não vivo eu mais, mas agora Cristo vive em mim. Porque se eu sou morada do Pai e do Filho, como está escrito lá em João 14, 23, então eu tenho que fazer jus, né? Dessa obra maravilhosa, de ser morada do Pai e do Filho. Mas para isso, nós temos que deixar esses primeiros rudimentos e seguir em frente. E irmos à frente para que possamos tornar, né, pessoas perfeitas, maduras, deixando as coisas de menino para trás. Então eu trouxe esse vídeo só para trazer um alerta, né? Uma forma preterista de pensar. Né? Então hoje eu já entendo, né, o preterismo e realmente eu abracei essa doutrina preterista, porque era mais verdadeira com o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Amém.